gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Gabriele Salina aqui na Máxima e o nosso bate-papo de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fique aqui comigo que a gente vai receber Gut Simon para falar do livro novo dele, que você não tem noção do que tem aí. Então, antes de começar, quero te agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Gabriele, obrigado pelo espaço. Olá, pessoal da audiência, estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse livro aí que está para sair do forno. Então vamos começar já falando dele, né? Vamos começar falando de Semente da Vida. E antes da gente começar a falar dele mais precisamente, eu queria que você contasse para a galera de casa sobre o que fala o livro, para quem ainda não leu, entender um pouquinho da nossa conversa. Legal demais. Bom, vamos lá. O livro parte, né, do fato de que aqui no Brasil somos 86,6% de lares cristãos, segundo o censo de 2010. Ou seja, existe uma cultura cristã que atravessa o cotidiano, né? Atravessa as relações, os vínculos, os afetos do nosso país, e que é muito difícil ou muito raro a gente ter esse olhar quando a gente fala das diversidades de gênero e de orientação sexual, né? Então, o livro faz uma pesquisa, uma investigação muito cuidadosa e muito corajosa para a gente olhar para um tema complexo, que é o processo de aceitação e rejeição de pais, mães, pessoas cuidadoras aos filhos, filhas e filhos LGBTI+. É bem legal assim a gente explicar, né, antes do começo, para o pessoal já começar a entender a nossa conversa. E aí, ainda falando sobre como tudo aconteceu, como que foi a ideia de escrever esse livro, como foi a ideia de trazer um estudo tão profundo quanto é esse tema, porque é o que você falou, mais de 80% da população está envolvida. Então, é bastante gente. Então, é um estudo que demanda muita amplitude. A gente precisa entender de muitos assuntos para a gente conseguir entrar nele. A ideia parte, acho que um pouco das nossas próprias dores, né, dos autores do livro como pessoas LGBTs, e de um olhar para um contexto de uma violência que só vem crescendo, especialmente nos últimos 4 anos, né? A quantidade de discurso de ódio, de discurso de intolerância contra as pessoas LGBTs que a gente vem vendo sendo replicada na mídia, nos próprios espaços de participação política e tomadas de decisão, né? Então, o livro vem a partir dessa compreensão de que precisamos tocar nesse tema que é tão tabu, né? É como se fossem duas dimensões que não se misturassem, né? A questão da diversidade e a questão da fé. E a gente entende que justamente para a gente conter esse ciclo de rejeição e exclusão a essas identidades é que a gente precisa entender como é que a fé atravessa o dia a dia das pessoas, né? Como é que a fé e como é que essa disputa se faz no afeto e nas relações. É legal porque em alguma parte do livro vocês colocam que é uma visão amorosa de Deus que celebra e afirma a diversidade. E eu queria saber como que você enxerga isso, nesse sentido de aproximação e aceitação. Essa pergunta é muito incrível, assim, que é o que realmente nos move. A gente entende, e os autores do livro, e o conjunto de vozes que a gente ouviu para trazer para o livro, né, de que houve, nas nossas trajetórias pessoais, ao longo de muito tempo, uma ideia de um Deus hierárquico, rígido. Acaba que é muito comum na vivência das pessoas LGBTs flertar com a ideia de culpa, flertar com essa ideia de desencaixe mesmo, de não pertencimento, né? E a gente entende que a saída para o fim desse ciclo de exclusão, para o fim desse ciclo de violência, é justamente a gente mudar uma chavinha, né? E começar a imaginar um Deus amoroso, um Deus que não só nos afirma quanto filhos desse Deus, né? Mas que também celebra a nossa existência, né? Esse Deus que a gente possa entender que nós, pessoas LGBTs, também somos imagem e semelhança desse Deus, né? De que o que melhor expressa a imagem de Deus é a diversidade, né? Então, o livro vem trazer uma multidão de vozes, assim, e de organizações, coletivos, lideranças de um campo progressista religioso que já vem ecoando esse discurso e fazendo frente a esse discurso de condenação, de associação ao pecado,
de eles não merecem o paraíso, né? Esse discurso que vem sendo propagado por uma extrema-direita, né? É bem importante assim, a gente falar que é sobre isso, assim, é sobre a gente trazer para perto, né? E mostrar esse lado que é um lado de amor, de as pessoas se amam e tá tudo bem. Elas se gostam, igual o que tudo preza, né? Coisas boas, sempre. E aí, o livro ele foi escrito por uma equipe. Então a gente já fala de diversidade desde a hora que a gente formou ali quem escreve, né? Às vezes a gente está acostumado a uma pessoa escrever um livro, e não, esse livro ele é formado por uma equipe. E eu queria saber como que a equipe enxerga o ideal desse livro. O que vocês querem trazer para as pessoas? Supondo que seja uma pessoa assim que não tem nenhum contato, pegou esse livro e falou, vou ver o que tem aqui. Uma pessoa que realmente não entende do assunto. Bom, eu acho que, primeiro, assim, é uma alegria, assim, um privilégio muito grande estar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, né? Na escrita desse livro, a gente tem o pastor Bob Luiz Botelho, que é um dos fundadores do Grupo Evangélicos pela Diversidade, um dos primeiros grupos organizados de pessoas evangélicas que vêm questionar, né, a sua permanência nos espaços religiosos e o direito, né, de congregar dessa fé, né, mesmo sendo uma pessoa LGBT. A reverenda Anne Ster, uma outra intelectual, pensadora, ela é mestre e doutora em ciências da religião, uma pessoa muito respeitada, muito admirada nesse meio, que também é uma mulher, ela é reverenda e também é uma mulher lésbica. E a gente teve também a presença da Tânia, que é uma educadora e mãe de uma criança arco-íris, né, de uma criança LGBT. Então a gente teve esse time compondo esses diversos olhares para a questão, e a gente pôde também agregar muitas outras vozes à publicação, né, sempre compreendendo tanto as dores dos filhos, né, que é quem sofrem, né, a violência de fato, né, é quem acaba sendo enviado para uma cura gay até os dias de hoje. É quem está na linha de frente, né? É quem está na linha de frente, exatamente. É quem acaba gerando depressão, né, queda no desempenho escolar, as agressões físicas e verbais e toda a violência, né, emocional, espiritual, patrimonial, que o livro também faz um mapeamento dessas violências. Mas eu acho que a grande virada de chavinha do livro está justamente no nosso olhar generoso de compreender que esses pais também estão em sofrimento, né? De que existe um discurso fundamentalista que leva esses pais a gerarem verdades bíblicas, né? Que acabam contrariando o que a ciência já diz sobre isso, o que os direitos humanos já dizem sobre isso, né? E acaba gerando essa violência contra o próprio filho, né? Mas, no fundo, o que a gente entende é que mesmo essas ações, elas são ações estimuladas por uma série de sentimentos, né? E, no fundo, são sentimentos de amor, de proteção e de vínculo com esse filho, com essa filha, com esse filho, né? Então, a primeira coisa que nos motiva a colocar esse livro no mundo é um pouco apontar que a raiz dessa violência, ela não está em um agente, né, em uma pessoa, ela não está personificada, ela está num discurso fundamentalista que acaba influenciando essas famílias e acaba gerando todo esse ciclo de exclusão e violência. E a outra coisa que eu acho que nos move muito é esse convite mesmo, né, para a gente sair desse lugar de uma visão de Deus rígida e que condena, né? E a gente unir esforços mesmo, assim. Eu acho que o importante desse livro é que você, mesmo sendo uma pessoa que tem uma crença religiosa ou que não tenha, você sendo de uma orientação sexual diversa, ou de uma identidade de gênero diversa ou não, independente, basta você ser uma pessoa que está cansada de ver crianças e jovens sofrerem pelo que são, e muitas vezes em nome de Deus. Se você pensa isso, esse livro é para você, esse livro é um chamado para você unir esforços, né, se somar a todas essas pessoas que já vêm disseminando essa outra visão de Deus, esse Deus que celebra e afirma a diversidade, e assim a gente conseguir frear, né, esse avanço desse discurso de ódio, dessa intolerância que a gente vê
tão presente ainda nos dias de hoje, em pleno 2023, né? Cada vez mais crescente. É muito bom, assim, a gente falar sobre isso, porque acho que é importante, porque muitas pessoas não entendem, né? As pessoas não têm conhecimento porque elas não procuram, né? Muita gente não procura. E aí, ter um livro que fala de um tema que as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento e mostrar que, assim, o que você não conhece não tá errado, mas deixa eu te mostrar. Olha isso, sabe? Acho que é super importante que as pessoas vejam esse outro lado, né? É muito bonito esse seu olhar, assim, que a gente acredita que os LGBT só são lidos como uma ameaça, né? Justamente por conta desse desconhecimento, né? Então, a gente levar a informação, né, e mostrar que somos todos seres humanos, que a gente, no fundo, quer a mesma coisa, a Uhum, gente quer amar e ser amado, né? Isso exatamente. é muito bonito, assim. Então, o livro, ele traz diversos depoimentos e conta diversas histórias que ajudam quem não conhece muito sobre o tema, né, a entender um pouco sobre essas vivências, né, e compreender que, no fundo, a gente está atrás dos mesmos ideais. Sim, e explicar de uma maneira clara e sem fazer muito rodeio, né? Que fala assim o termo, né? Em cima de uma situação que pode ser explicada de uma maneira super simples. E é o que vocês trazem no livro, uma explicação simples, com relatos de pessoas de verdade, que realmente viveram e vivem aquilo e estão contando para outras pessoas. Eu acho que às vezes a forma mais empática da gente entender uma situação é ver alguém vivendo. Então eu acho que no livro é isso que vocês trazem, né? Depoimentos de pessoas que viveram isso para contar a sua história. Exatamente. O que a gente descobriu no livro, ouvindo essas histórias, é que esses processos são muito ricos, assim. Eles são muito únicos para cada pessoa, para cada família. Isso se apresenta de uma forma, né? Mas essa transição, né, entre um lugar de rejeição, de estranheza, de dor, de muita confusão sobre a identidade do filho, para um lugar de celebração, né, dessa nova identidade do filho, ele é um processo mesmo, né, que passa principalmente por um luto desse filho idealizado e por uma celebração, né, desse novo filho real que se apresenta, né? E como todo processo, é um processo repleto de emoções, né? E que precisa de tempo, né? Que é o fator tempo mesmo, um dia após o outro. Então, o fator tempo e as informações corretas, né? E o diálogo necessário, né? Em vez da culpabilização esses pais, ou pensar que esses pais são meros agressores ou fascistas, que muitas vezes, fazendo uma autocrítica, né? Como uma pessoa do movimento LGBT, né? A gente acaba pensando que esses pais estão mal intencionados e, na verdade, a gente enxerga eles também como uma grande vítima também Uhum. desse discurso estrutural, né, cristão, fundamentalista, que acaba impondo a sexualidade e as questões de gênero como um tabu, né, e como uma Uhum. ameaça. Sim, não adianta a gente tentar pensar na nossa sociedade como caixinhas. A gente tem que entender que a gente está lidando com seres humanos, né? E que todo mundo tá ali sendo vítima dessa estrutura toda. É exatamente o que você falou. No fundo, todo mundo é um pouco vítima. Algumas mais, algumas menos, mas todo mundo tá sofrendo com a mesma coisa, só que não tá enxergando que a gente tá indo pro mesmo lado, só que aí tá todo mundo se perdendo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que como vocês veem a importância desse trabalho para uma sociedade como um todo. Esse trabalho, ele tem essa intuição, né, de ser um convite, de ser um chamado, né, de que para a gente poder derrotar o ódio e a intolerância, a gente precisa conversar num lugar a partir da dimensão do afeto, a partir da dimensão das relações. Então, nesse sentido, não basta a gente dizer que não trazer a religião para esse debate, né? A gente precisa construir essa nova visão, né, de Deus, desse Deus amoroso, justamente para a gente poder fazer frente, né, a esse discurso de intolerância e ódio. Então, o trabalho do livro faz esse convite, né, para que a gente possa dar as mãos entre as pessoas que se preocupam com esse tema, entre as pessoas que defendem os direitos, né, e a dignidade humana, e a gente possa ecoar esses discursos
e toda essa literatura, na verdade, né? Existe todo... o livro traz um pouco isso, mas existe todo um arcabouço sobre uma teologia queer, uma teologia afirmativa, e isso se faz muito necessário que a gente traga esse debate para essa seara de disputa e de defesa dos direitos humanos, se a gente quiser que essas famílias compreendam mais, né, o que foi, o que a ciência já diz sobre isso, o que os tratados internacionais de direitos humanos já dizem sobre isso, né? Sim. E a gente falou sobre aceitação, sobre trazer ali para perto. E o livro também fala muito sobre assumir o que é melhor para si. E aí é muito isso que a gente conversou hoje, né? Que você assume quem você é, porque no fundo você só quer a mesma coisa que outra pessoa também quer. Que é receber amor e ser amado, poder dar amor para outras pessoas. Como que é esse tema para você, sobre assumir quem você é? No livro, nas histórias que a gente investigou, a gente acaba falando muito desse conflito da família, né? Da aceitação familiar. Mas todas essas histórias, elas iniciam na verdade, a dor mesmo inicia com um conflito interno ainda, né? Que é muitas perguntas que a maioria de nós, pessoas que vêm de uma comunidade de fé, acabam enfrentando, né? Que será que Deus me aceita? Será que tudo bem eu ser assim? Será que tudo bem eu ser assim, né? A sociedade vai levando a gente a se sentir sujo, excluído, errado, né? Como se não fosse natural eu ser dessa forma que eu sou, né? Então, essa é uma questão que perpassa todas as histórias que a gente ouviu, assim. Algumas dessas histórias vão a um limite, pois, para além desse julgador e punidor e desse conflito interior, né, com a própria identidade, e será que Deus me aceita ou não aceita, muitas vezes a própria comunidade de fé da qual aquela pessoa faz parte acaba também impulsionando esse processo, em vez de trazer respostas, né, em vez desse jovem, por exemplo, que está passando por uma questão dessa, poder se abrir com um líder espiritual, né, com seu pastor, com seu padre, sobre essa questão, né? Da mesma forma como ele não tem o diálogo com a família, pois aquilo é muito um tabu, ele também não tem esse diálogo nessa comunidade de fé onde ele faz parte. Então, muitas vezes, esse sofrimento também interno de será que Deus me aceita, ele acaba, na maioria das vezes, sendo enfrentado sozinho, né? E tá aí o perigo, né? Porque se esse jovem não está acompanhado nesse processo tão doloroso da vida dele, né? Consequências muito drásticas e incalculáveis podem acontecer, como é os casos que a gente vê, né? De uma depressão que muitas vezes, inclusive, leva ao suicídio, né? A busca pela cura gay, né? Impulsionada também por algumas famílias, e impulsionadas também por essas comunidades de fé, também acaba sendo um processo de um terror psicológico muito grande, que vem a machucar muito, né? Esses jovens. E é um fenômeno que a gente ainda continua vendo presente, né? Mesmo o Conselho Federal de Psicologia, lá em 1999, proibiu esse tipo de tratamento, né? Conhecido como cura gay, popularmente, com muitas aspas, porque a gente sabe que não existe cura, porque não é doença. Existe cura. Exato, eu ia falar isso agora, não se cura com a doença, né? Exato, mas esse tipo de abordagem, ela continua a acontecer, mesmo nos dias de hoje, em espaços religiosos, em retiros, em cursos, então não declaradamente mais como cura gay, mas como um processo um pouco mais sutil, onde tenta empurrar esse jovem para dentro dessa norma cristã fundamentalista de se encaixar, né, naquela verdade bíblica, naquela interpretação descontextualizada da Bíblia de que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Né? Acho que é isso, né? Falamos tudo. E agora, para a gente finalizar a nossa conversa em grande estilo, eu queria que você convidasse o pessoal para ler o livro. E agora você pode dar detalhes, onde que o pessoal consegue encontrar. Enfim, agora é hora de contar tudo. Legal demais, Gabriele. Então, eu convido você que está assistindo a gente a fazer parte dessa comunidade que vem aí lutando por direitos e através de uma nova visão de Deus, independente da sua orientação sexual, independente da sua crença religiosa, você é muito bem-vindo para a gente criar
esse corpo que vai fazer frente a todo esse ciclo de exclusão e violência às pessoas LGBTI+. Então você pode comprar o livro agora, mergulhar nessa leitura. Não é uma leitura fácil, tem muitos gatilhos, tem muitas coisas que vão fazer você chorar, então prepara o lencinho, mas também prepara a sua motivação, a inspiração, porque o livro também ele é uma enxurrada de esperança, de caminhos e possibilidades da gente mudar essa história. Então vem com a gente, você pode adquirir o livro agora mesmo pela editora Saber Criativo. A gente vai deixar o link aqui na matéria para vocês. E vocês também podem acompanhar, aprofundar, comentar, participar desse debate no Instagram do livro, que é Livro Semente de Vida. Então convido todas, todos e todos vocês a fazer parte desse coro e ajudar a gente a espalhar essas sementes de amor irrestrito e acolhimento incondicional. Isso mesmo, então agora não tem como todo mundo ficar de fora e tá todo mundo super convidado pra gente conversar mais vezes sobre isso. Guti, super obrigada por você estar aqui com a gente hoje, espero que você tenha gostado. Volta mais vezes, se quiser deixar um beijo pra todo mundo, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Gabi. Primeiro um beijo para você, adorei o nosso papo. E um beijo para vocês todos, a gente se encontra lá no Instagram do livro. Comentem, compartilhem, chamem os amigos e vamos espalhar sementes, pessoal. Com certeza, obrigada, eu também adorei, eu espero que você volte aqui na Máxima mais vezes pra gente conversar de outras coisas também. Combinado? De nada, um beijo grande. Um beijo, gente, por hoje é isso, um beijo e até a próxima.